a gente é uma empresa assim de um porte médio, a gente procura estar sempre com o pezinho no chão. Termina uma Faz obra, uma tá obra de cada terminando, vez. Sim. vai começando outra, né? Então, isso aí o pessoal sai, os colaboradores, aí quando começa a voltar o serviço, eles voltam lá com a gente. Então, isso é bem gratificante ver que eles gostam de trabalhar com a gente. Tem muitos que a gente sente isso. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. A apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Grupo Bela Luz, Calil Negócios Imobiliários, Casa Primore, Esquadrias de Alumínio e PVC, Premium Acabamentos e Atenta Engenharia. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Para você que está assistindo esse episódio pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify. E os cortes são postados nas demais redes sociais. Então basta nos procurar, ó, já até me enrolei, hein? Nos procurar lá por podcast Obras à Frente. Gente, hoje o tema que vamos falar é um tema muito legal, que me gera muitas dúvidas, que é sobre os desafios da empresa familiar. Você deve conhecer alguém que tem uma empresa familiar, pai, mãe, filho, trabalha junto, sabe o perrengue que é. Ou você já trabalha com isso, depois vocês me contam. Mas para falar sobre esse tema, eu trouxe eles da DPM Construtora. O Rodrigo e o Paulo são grandes amigos e os caras estão bombando aqui em Ribeirão Preto, hein, gente? Rodrigo, Paulo, sejam muito bem-vindos. Obrigado. É um enorme prazer receber vocês aqui hoje. Bom, o prazer é nosso de estar aí, ajudando a criar mais um pouco de conteúdo aí para você. Ótimo. Ó, o Rodrigo, vocês estão vendo a voz dele meio rouca, porque ontem foi no jogo do Palmeiras e gritou bastante. Isso aí. Eu, como tinha que vir gravar, falei assim, eu não posso gritar muito aqui em casa, então tem que gritar mais de leve. Eu duro que não adiantou nada gritar, né? Não resolveu. Não resolveu. Só atrapalhou a gravação de hoje, mas tá bom. Muito bom, gente. Então, assim, queria que vocês contassem um pouco, né? Nós começamos conversando aqui no início do episódio, que o intuito que foi criado esse podcast é para trazer histórias reais de pessoas reais. Então, eu falei, quando eu estava na faculdade, sempre que eu ia ter palestras, eram sempre fornecedores. Certo. E aí as palestras que tinham na faculdade viravam jabazão. Né? A pessoa ensinando lá qual a caixa d'água que você compra, qual tubulação. E não aquilo que eu de fato queria ver, né? Porque assim, o produto, dia, tudo bem. O produto vai ter a hora que eu vou precisar usar, aí eu vou atrás. Mas eu queria saber do dia a dia. Como que funciona uma construtora grande? Como que funciona a estrutura de vocês? Como que funciona a empresa familiar? E na hora que dá o desencontro de opiniões, como que funciona? Então, assim, gente, vocês vão estar falando hoje aqui o Pedro que estava lá na faculdade em 2012, ansioso para ver uma palestra como essa. Então, é um enorme prazer mesmo receber vocês aqui. E acho que vai ser um bate-papo bem legal. Da empresa familiar que a gente não para de trabalhar, né? Você tá no café da manhã, no almoço, no jantar, você tá conversando sobre o que tá acontecendo no dia a dia lá da empresa, o tempo todo, né? E como que começou a empresa? Bom, a DPM Engenharia começou em 89. Eu até tenho uma história assim de começo, né? Eu formei em Uberlândia, na UFO de Uberlândia, engenheiro civil, e em 80, e logo que eu formei, o meu cunhado trabalhava na Mendes Júnior, que na época estava construindo fora do Brasil, e por a sorte, o acaso lá, ele também me convidou e eu acabei recém-formado, como fui contratado pela Mendes Júnior, e fui trabalhar no Iraque. Nossa! Um negócio bem diferente. Assim, naquela época ainda? Naquela época. Naquela época ainda não estava tão destruído, né? Tava destruindo, né? Ainda estava destruindo. Você construindo para o Tinha guerra entre Iraque e Irã lá na fronteira, não na parte interna, mas era um negócio meio assim, não era para qualquer um. Assim, sim. Né? E eu fui para lá, fiquei quase 4 anos lá, trabalhando lá na Mendes Júnior, né?
E voltei para o Brasil e sempre tive na cabeça de ter a minha empresa, de trabalhar assim na área de construção. E comecei fazendo corte de obra de aço, foi a primeira empresa que eu fiz. Comecei a trabalhar nisso daí, e isso era vamos pôr aí, 85, 86, por aí assim, né? E trabalhei alguns anos aí, e depois, vendo que o mercado de construção em Ribeirão Preto estava crescendo, o Irajá, o bairro do Irajá estava começando, tá? Tinha quarteirões inteiros ainda, que era só mato, grama, e estavam construindo bastante predinhos lá, de 4 apartamentos, né? Tem bastante até hoje. Tem muitos. Tem muito. Alguns daqueles lá a gente que fez. Aí, ó. Então já xinguei vocês em silêncio, porque tem uma raiva de Irajá que não tem lugar para estacionar. Não tem, só tem garagem, né? Cheio de predinho, assim, 4 vagas na frente. Exatamente. E aí, não tinha um pouco de dinheiro pelo trabalho que eu fiz na Mendes Júnior, ganhando no exterior, então fiz um caixa, mas era assim, coisa que dava para custear uns 2 apartamentos só. Então, eu fiz, conversando com parentes, com até colegas de engenheiro também que trabalhou lá, falei, vamos construir aqui, vamos fazer quem quer participar. Aí comecei a fazer um predinho, fiquei com 2 apartamentos e os outros 2 eu passei para mais 2 pessoas que queriam investir. E logo no meio desse prédio, meu sogro quis também investir, e aí comecei já um outro predinho antes de terminar o primeiro. E aí o negócio foi andando. E isso começamos em 89 a fazer na parte de construção mesmo, né? E a partir daí o negócio foi evoluindo e aumentando assim. Depois passei a fazer alguns 4 andares e foi crescendo, né? Lógico que durante todo esse período teve épocas boas da construção civil, né? Épocas difíceis, então teve altos e baixos aí. Que todo mundo passa. Né? Todo mundo passa por isso aí, né? Depende do mercado também, né? Com certeza. Uma coisa legal também de comentar é que, igual ele falou, né? De conversas com amigos engenheiros, né? Isso gera muito negócio, né? Você marcar um café com algum amigo, até outro dia eu estava com um colega de faculdade, né? E aí ele conversando que queria construir uma casa, a gente tinha pegado um terreno no negócio e já virou negócio, e eles estão construindo a casa lá no terreno, então é muito importante, né, para a pessoa que está na faculdade, manter ali o network com os colegas, que pode gerar muita coisa no futuro, né? Por mais que a pessoa às vezes pense que é concorrente, né? A gente já citou aqui em alguns outros episódios, quem tem contato, tem contrato. Você precisa ter contato, uma hora você vai precisar de alguém. É importante. E uma coisa nossa, a gente não leva as outras construtoras como concorrentes nossa, né? A gente acaba ficando amigo de alguns, até donos de outras construtoras, e se acaba aprendendo, né? Eles aprendem alguma coisa com a gente aprende alguma coisa com eles. Porque o cliente vai ter para todo mundo, assim. Sim. O mercado é muito grande, né? O cliente vai atrás do preço, é o cliente bem diversificado, então por que não conversar sobre as cabeçadas que a gente dá? Vai uma região, você está construindo num bairro, a concorrente, entre aspas, está em outro bairro, às vezes é o perfil diferente de tipo de prédio. Então, acho que eu acho que a classe de engenharia deveria ser mais unida, né? Eu acho que as pessoas ficam com esse medo, tá roubando um cliente meu, não sei o quê, mas tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Com certeza. Né? Porque o mercado vai evoluindo muito, né? Você falou, começou em 89. Eu sou de 90. 35. Eu sou de 86. Eu sou de 90. Então, assim, o público que comprava em 89 é diferente do público que compra hoje, né? Até pelo preço que estão os imóveis em Ribeirão. Lógico que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a questão de perspectivas de mercado, mas até se for comparar com outras cidades, me corrija se eu estiver errado, o preço do metro quadrado construído em Ribeirão ainda está baixo. O valor de venda. O valor de venda, não o valor de construção, porque todo mundo passa pelas mesmas dificuldades da construção, mas o valor de venda
não está compatível com algumas outras cidades grandes. É um dos mais baixos do Brasil, é Ribeirão Preto. Comparado com o mesmo porte de cidade. Sim, mesmo né? porte de cidade. Uberlândia, São José. E às vezes tem cidades menores, né? Bebedouro tem o custo do metro quadrado de venda mais caro do que, Né? que Ribeirão ainda Franca um grande, tem. Se for analisar nesse formato, Ribeirão é um grande potencial de investimento, né? É um grande potencial. Tem muito terreno, muita oportunidade. E com o preço ainda relativamente baixo, né? E com uma cidade que não depende tanto de uma única indústria, né? A gente sabe que algumas cidades que dependem de uma única indústria, se essa indústria balança, a cidade inteira balança junto. Aqui é mais serviços, né? Mais serviços. E tem cidades na região que envolvem muita indústria. E aí o pessoal ganha muito dinheiro, vem aqui em Ribeirão, acaba gastando por aqui, né? Então gira muito dinheiro aqui em Ribeirão. Eu acho que também os clientes assim, das cidades no redor de Ribeirão, eles investem aqui também, né? Também. Que tem, na realidade... A área regional aqui de Ribeirão é muito grande. Região metropolitana. Metropolitana. Então, eu acho que é um mercado com bastante potencial. Sim. Né? E como a gente falou sobre o preço estar alto, então se o preço está alto, gera uma dificuldade na compra, né? Por parte do cliente. Então, assim, em cada época é um desafio diferente, né? Às vezes você vai falar, nossa, lá em 89 o difícil era achar quem queria comprar. Agora você tem quem quer comprar, é difícil achar quem consegue. Cada época é de um jeito, né? O cliente também muda os gostos, né? Antigamente as vagas eram todas apertadas, hoje em dia você já tem umas vagas bem mais tranquilas de manobrar, o cara que tem uma caminhonete é mais tranquilo. Tem que pensar em tudo isso. Tem muito detalhe. Antes gostava daqueles apartamentos gigantescos, hoje já às vezes um pouquinho mais enxuto, sem muito corredor. Então, antes tinha apartamento, tinha que, por obrigatoriedade, às vezes ter principalmente esses de alto padrão, né? Tinha que ter um quartinho da empregada. Quartinho de empregada, isso aí. Que era uma área a mais que hoje não tem necessidade. Hoje não tem, porém hoje já tem um dos quartos para virar um escritório, ou ter um escritório já é um diferencial. Também é um diferencial. Sacada gourmet, a gente vê aqui. Sacada gourmet não existia, né? Para quem é de Ribeirão Preto, ver os prédios da Fiusa, né? Os prédios mais antigos da Fiusa são caríssimos, lindos, maravilhosos. Não tem sacada gourmet. Não, e foi uma mudança de mercado que fez isso daí crescer, né? E antigamente tinha muito aqueles 1 por andar, 2 por andar, então você ficava com pouquíssimos apartamentos no prédio, condomínio lá em cima. Porque o custo fixo do condomínio, né? Portaria, o elevador, que é um custo alto, manutenção, piscina, essas coisas. Para poucos apartamentos. E aí, hoje em dia, esse apartamento acaba desvalorizando um pouco, né? E o que tem mais quantidade de apartamentos no mesmo prédio acaba valorizando mais, né? Então, cada época é igual garagem. A gente fez uma palestra, acho que na pandemia, lá na Associação de Engenharia, com um cara que era de São Paulo, do mercado imobiliário, né? E ele comentou sobre vaga de garagem. Que hoje a gente 2, 3 vagas de garagem é importante e tal, mas a tendência dos jovens que estão crescendo é não ter carro. Sim. Hoje você vai sair, vai tomar uma cerveja, você não pode ir dirigindo mais. Não pode. Então, principalmente em São Paulo, né? Em São Paulo muita gente já não tem carro, né? Muita gente já não tem carro, então a tendência das vagas é ir diminuindo, né? Não agora, imediato, mas ao longo dos anos. E às vezes, com o passar dos anos, a gente olha lá e fala, nossa, beleza, tem 3 vagas de garagem. Aí você fala, pra quê? Não usa, né? Não vou usar, uso uma só. Fica igual essa questão da sacada. Da sacada gourmet, do quarto da empregada. Não, mas não faz diferença pra mim o quartinho da empregada. As coisas vão mudando. No começo tinha esse mesmo, quarto de empregada era um diferencial. Não era nem diferencial, né? Era o obrigatório, né? Era o obrigatório. Aí uma coisa que você falou da familiar, né, da empresa familiar, é que a gente pega o projeto no início e discute muito entre a gente, como se a gente fosse morar naquele apartamento, né? Então, o arquiteto nosso vai lá, faz o projeto, a gente pega ele, dá uma analisada, fala, putz, eu gostaria de ter isso, se eu fosse morar aqui, eu gostaria de ter aquilo, aí a gente passa um briefing para ele, aí ele elabora todo o projeto para a gente poder fazer a incorporação. Esse é um ponto que a gente sempre fez, tem que ficar bom para mim, para a gente, da consultora, né? Porque aí eu sei que o cliente vai gostar também. Se coloca na pele, né, do cliente. Isso. É isso, com certeza faz toda a diferença. Hoje, como que funciona a gestão da empresa de vocês? A divisão, assim, entre vocês, quem toma conta do quê?
Eu fico mais na parte de obras, então o dia a dia da obra, lidar com os funcionários lá, é tudo comigo, né? Aí o meu pai fica mais com a parte de escritório, as burocracias. Mais coordenação de Fluxo acompanhamento de da estrutura, né? Fluxo de caixa e tal. Isso já foi diferente. No começo eu cuidava de tudo. Padrão. Aí com a chegada do Rodrigo aí já... O Rodrigo entrou quando, né? Eu entrei em 2011, acho que foi. Foi no Paulista Park, lá no Jardim Paulista. Mas nisso já começou cedo, né? A gente levava pra obra, pegava um pouquinho de cal, colocava na mamadeira. Sempre tive na obra, Colocava um pouquinho de cal na mamadeira. Vai aprendendo, né? Já visitou as obras antes, assim... E o legal também da construtora é que os colaboradores nossos, então, ficam muito tempo com a gente. A gente tinha um mestre de obra que aposentou no último empreendimento que a gente lançou, né? E ele estava com a gente desde 90 e pouco. Mais de 20 anos. Então cria uma cultura na empresa e aí eu entrei com ele lá, então aprendi muito com ele. Foi bem interessante essa parte, assim. Então, tem vários, assim, pedreiro que estão sempre com a gente termina uma obra, acaba saindo, né? Porque não tem muita... A gente é uma empresa, assim, de um porte médio, a gente procura estar sempre com o pezinho no chão. Termina uma obra, obra de cada vez. Sim. Vai começando outra, né? Então, isso aí o pessoal sai, os colaboradores, aí quando começa a voltar o serviço, eles voltam lá com a gente, Então, isso é bem gratificante ver que eles gostam de trabalhar com a gente. Tem muitos que a gente sente isso. É legal uma coisa que vocês falaram, que falou sobre cultura da empresa, né? Hoje a gente conversa sempre muito sobre esse assunto, porque a cultura da empresa é muito importante. Ela diz como que as coisas vão funcionar. Tanto que eu até já comentei alguns episódios aqui que a melhor definição de cultura da empresa, que cultura da empresa é a soma dos maus comportamentos que vocês toleram. Né? E é legal isso que o Rodrigo falou, porque a cultura da empresa de vocês é uma cultura familiar. Então, por que esse mestre de obra passou tanto tempo com vocês? Porque ele sente como família. Então, traz essa confiança. A confiança. Na empresa, Exatamente. No serviço que ele fazia e tal. Tanto que, assim, essa é a minha opinião, Pedro, sobre empresa familiar. Nunca trabalhei numa empresa familiar. E não sei nem se eu consigo imaginar como que seria. Mas eu acho que o principal fortaleza dentro da empresa familiar, né? A principal força ali é a confiança. Eu acho também. Eu acho que seria... Lógico, eu tô falando, é a visão minha de quem tá de fora, mas eu acho que a confiança é o principal. Para você delegar, fica mais fácil, né? Porque a confiança já está instalada. Já está instalada. Não precisa criar uma confiança, né? Exatamente. Isso. Já tem essa confiança de que a pessoa vai estar procurando melhor, fica mais fácil para fazer alguma correção quando é... E sabe que a bucha vai sobrar para ele mesmo. Vai sobrar para ele mesmo, do mesmo jeito. Não tem como fugir. Exatamente. E se for um terceiro, a bucha vai estourar para a empresa depois, às vezes ele nem vai estar lá mais, né? Então... E isso é uma coisa também legal, que a gente mesmo que acompanha a obra, né? O dia a dia da obra. Então, a gente tá lá e a gente sabe quanto custa depois para arrumar, né? Então, a gente tá sempre bem atento com todos os pontos da obra para tentar trazer a maior qualidade. Foi uma coisa que a gente aprendeu, que eu aprendi, que é preferível você investir em algum material até melhor, mais caro um pouco, do que ter que refazer serviço depois da obra pronta. Sim. Que isso fica muito caro, você refazer coisas, né, depois. Então, é preferível, por isso que a gente cuida muito disso e investe muito em qualidade de produtos, de materiais, para evitar de fazer um resserviço depois, futuramente. Porque o resserviço ele é muito mais caro. Teve um episódio que a gente gravou aqui que o convidado falou sobre a lei de Sitter, que dependendo de qual etapa que você identifica o problema, ela custa 5 vezes mais. Eu já ouvi falar disso. Então, se você encontra na fase de projeto, ela custa X. Se você encontra na obra, já custa 5X. Se você já encontra no pós-obra, né? 25X. Então, o negócio fica mesmo. Muito mais caro. E prestar atenção também nas pequenas coisas da obra, né?
Porque até esse mestre de obra que eu aprendi muito com ele, né? Ele falava, o que derruba a barragem é o pequeno merejo. Porque o grande, você vai lá e trata. O pequeno, tá só pingando ali um pouquinho, aí começa a pingar aqui e tal. Aí esses pequenininhos... O meu pai sempre fala, se a gente consegue um desconto de 1% que seja em cada compra, a cada 100 apartamentos que a gente fizer, a gente vai ganhar 1. Sim. Então, o 1% é importante. Não é porque é um valor... é só R$500, R$200 essa compra? Não, mas tem que brigar por desconto nessa. Porque é nesse monte de pequenininho que vai... Somando tudo isso vai fazer a diferença. Faz uma diferença grande. Né? Não, e eu concordo bastante, porque às vezes a gente vê para gestões... Né, eu trabalhei com construção de prédios. Às vezes, o que é comum na construção de prédio? Pega a curva ABC. Para quem não conhece, a curva ABC é uma planilha que elenca os itens do mais caro da obra para o mais barato. Pega a curva ABC, aplica Teorema de Pareto, que é 80% 20% da planilha, né, dos itens, que você vai atingir 80% do resultado. Então, já vê quais itens ali que vai... Tá ocupando 80% do orçamento da obra. E fica de olho nesses. Mas beleza, mas às vezes é nos outros 20 que você não ficou de olho e você perde a mão da obra. Porque alguns são contratos grandes, lógico, você não pode errar de modo algum na compra do aço. Senão você leva aço. Você já sabe que você vai levar aço. O concreto, são os itens top ali, né? Os primeiros itens na curva ABC. Mas falou um negócio interessante, não pode deixar os pequenos itens. Porque nesses grandes todo mundo olha. Todo mundo olha. Então o seu diferencial não está no grande, o seu diferencial vai estar no pequeno. E uma coisa que você falou, Rodrigo, que eu trazendo pro lado do que eu já vivi trabalhando com grandes construções. A gente até gravou também aqui um episódio falando sobre Lean Construction, sobre a construção a seca e as dificuldades de implantação. Por quê? O Lean traz um conceito que é excelente, que funciona, só que é um conceito que vem da indústria. Que você faz hoje, você erra hoje, no período da tarde você já corrigiu o erro que você cometeu de manhã. E amanhã você pode cometer o mesmo erro, você tira essa pessoa aqui e todo dia você faz absolutamente a mesma coisa. Na construção civil, o erro que a gente comete hoje, só no próximo empreendimento. Para vocês poderem corrigir esse mesmo erro. Aonde que eu vejo que com construtoras grandes, às vezes isso acaba enrolando? O engenheiro que está ali nessa obra, ele aprendeu com aquele erro que ele cometeu. Quando que ele vai poder corrigir isso aqui? No próximo obra. Aí na próxima obra ele já não é mais, às vezes, o engenheiro da obra. Ele virou gerente. Ele não vai corrigir. Ele não vai corrigir esse erro, porque ele não vai... ele vai ter que praticar bastante a vulnerabilidade de assumir para a equipe dele que ele cometeu um erro, porque ele conta só a jornada do herói. Bom, não é só o bom. Exatamente, só os ouros. Então, já não vai acontecer isso. E outra, ele fica longe. Tem outras atribuições que já não acompanha mais o merejadinho. E o merejado continua acontecendo. Isso que na empresa familiar é bom. Porque isso daí a gente sempre vai estar melhorando a cada obra, né? Exatamente. A implementação de metodologias como essas, numa empresa familiar que trabalha com um volume menor de obras, fica muito mais fácil porque está dentro de casa. E outra porque o impacto é direto no bolso. Eu sei porque hoje eu tenho a minha construtora. Então, hoje eu vejo algumas coisas que eu negligenciava. Lógico, são com construções menores. Beleza, eu recebo por administração e não pela venda do imóvel, né, que eu estou fazendo. Mas eu vejo algumas coisinhas que eu sempre negligenciava e que hoje dói no meu bolso. Se eu não resolver. E um deles é o pós-obra. Pós-obra, isso é... Porque mesmo por administração, pós-obra eu tenho do mesmo jeito. Você vai ter que atender o cliente. Eu tenho que atender o cliente do mesmo jeito. E o seu cliente, vendo que você está de olho nos detalhes, nas coisas menores, ele vai ficar muito mais satisfeito, né? Vai ter mais confiança, né? Não vai ver, ele está cuidando do concreto, do aço, mas não cuidou da quantidade de prego. Olha quanto que eu gastei de prego aqui nessa obra. E às vezes vai somando esses pequenininhos, o cara lá na frente às vezes vê, né? Porque chega lá na frente pode ter estourado o custo que ele imaginou para a obra dele, né? E aí ele começa a pensar, por que estourou? Aí vai ver e isso gera um problema pro próprio engenheiro depois, né? Sim. É porque hoje, dentro da nossa profissão, eu digo muito que o nosso diferencial é o repertório que a gente vai criando. Leva tempo pra gente criar esse repertório, né?
Para DPM ter o repertório que tem hoje, começou lá em 89. Tem. Com tem certeza. Deu umas cabeçadas. Sempre todo mundo, né? Todo sempre mundo. Passa por períodos difíceis, períodos bons, né? E isso aí E vai aprendendo. E aí aprende. o principal é que você já sabe onde é que está o problema. Né? Você bate o olho e já sabe, ó. O mais importante é os erros, a gente tem que aprender com eles, né? Para não repetir. E para quem assiste seu podcast, já tá encurtando o caminho, né? Já tá encurtando o caminho, já vários tá ouvindo. outros episódios, tem vários aí que eu acompanho lá de vocês, ensinando várias coisas de financiamento, de acessibilidade. Isso aí ajuda a encurtar bastante. Lendo alguns livros também, importante. A pessoa não pode parar de estudar, né? E assim, às vezes a gente tem a dificuldade para conseguir chegar diretamente ao assunto. Né? Eu falo, esses episódios do podcast vão no YouTube. Cara, o YouTube, às vezes, para você achar um vídeo daquilo que é interessante para você, aparece tanta coisa. Tanta porcaria, né? Tanta porcaria. Então, assim, esse aqui, ele é um podcast que ele não é comercial. Então, vocês não estão aqui gravando porque vocês pagaram para participar. Não, vocês foram convidados para participar e estão doando o tempo de vocês, compartilhando a história de vocês para as pessoas. Então, assim, quem tá ali na faculdade, igual eu estava lá em 2012, cara, naquela vontade de ver, de entender, e não conseguia ter essa oportunidade, tem a oportunidade agora, entra no YouTube aqui e consegue ver a história de vocês. Putz, olha que legal. Você não precisa errar o que os outros já erraram, fácil, né? Exato. As cicatrizes de vocês podem servir para as outras pessoas. Por que não, né? Porque o sucesso, ele deixa pistas. Então, você vai seguindo as migalhas ali que caíram, você chega... Já aprende com o erro dos outros, a gente pode aprender também, né? Você não precisa repetir os erros que outros, que você já sabe, né? Que outros cometeram, assim, que não deu certo, você não vai fazer aquele caminho. Porque dentro do desafio de vocês, vai além de somente o desafio de obra. O desafio de obra, quase todo mundo passa por esses desafios. O desafio é como empresa mesmo, né? Por isso que a ideia da empresa familiar, o tema ser esse, porque uma questão é os problemas de obra. Outra questão é quanto o problema de obra afeta em casa e afeta a própria empresa. Igual nós falamos, cara, o pós-obra ele é traumático. Isso. Porque ele afeta diretamente a imagem da empresa. E se a empresa é familiar, ele afeta a imagem da família como um todo. É mais responsabilidade ainda. Né? É uma responsabilidade maior. E até entre a família, porque às vezes tem discordâncias, né? De algumas decisões. Essa aí é o que eu tô mais ansioso para ouvir. É o que eu mais quero saber. E aí acaba dando umas discussões e tal, mas assim, a gente sempre soube contornar bem. A gente nunca teve problema sério, assim. A máxima discussãozinha num dia, no outro já tá... É em prol do bem comum, né? Que você para e olha e vê. Todo mundo quer levar a empresa para frente, né? Continuar crescendo e mantendo aí o nível, a qualidade. Que a nossa ideia também não é crescer assim absurdamente, fazer um monte de prédio, não. A gente quer manter a qualidade, né? Então a gente preza mais qualidade do que quantidade. Então, um prédio de cada vez, a gente vai terminando um, começando o outro e assim vamos tocando a empresa. Às vezes vocês vão conseguindo, nesse mesmo modelo, conseguem mudando o ticket, o modelo do negócio, o modelo do cliente. Foi mudando ao longo do tempo, né? A gente começou fazendo prédio de 4 apartamentos, né? E hoje estamos fazendo prédios de 20 andares. A gente vai lançar aí daqui a uns dias um prédio de 144 apartamentos, né? Com 18 andares, então é um salto mudando, grande, né? Vai mudando. Sim. É porque o mercado, agora a gente falou, né? Do quartinho da empregada. A demanda do mercado vai mudando. A gente tem que ir se adequando até o que está vendendo mais e o que não está. A gente viu... eu já vi alguns cenários, né? Dentro do mercado. Eu com a minha construtora, né? Nós estamos gravando esse episódio em agosto de 2024, que é bom situar para quem estiver ouvindo. Eu montei a minha construtora, assim, a minha mesmo, em 2022. Dali para trás, trabalhei com construções de grandes obras. E eu me formei no final de 2013. Então, quando eu me formei, estava ainda no oba-oba da construção civil. Teve um período. 2014 foi ladeira abaixo. Deu uma parada, né? Deu aquela parada. Muitas construtoras de Ribeirão,
que estavam em Ribeirão voltaram, as consultoras de capital aberto, né? Então, as grandes voltaram tudo para a capital. Então, deixaram de fazer empreendimentos aqui. Então, que tinha obra para caramba, de repente a Gafisa foi embora, a Cirela foi embora. Todas essas de capital, a MRV, que era forte no Minha Casa Minha Vida, diminuiu a operação ali pela metade, a PDG quebrou, e dali, tipo, caramba. O cenário mudou. O cenário mudou completamente. E é muito importante também ouvir, né, as pessoas. Às vezes a gente vai na casa de algum amigo, aí, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, aí você vai captando uma mensagenzinha aqui, outra ali, para o desenvolvimento do próximo empreendimento é interessante. Às vezes de área comum, alguém comenta, no meu prédio tem isso, eu achei muito legal que tem ou que não tem. Então, a gente vai sempre aprendendo em todos os lugares que a gente está, né? Isso aí é bom, de fato, né? Você consegue ir moldando o produto até com o que a gente vai conversando e vai aprendendo das pessoas. Tem outra coisa assim, a gente não pode economizar em certos itens. Aí, falando de produto, assim, um dos itens que a gente investiu foi no projeto, que até quem faz os nossos projetos hoje é o Fernando Ribabem, que sim. é um ótimo projetista. Sim, muito bem conceituado. Aí, já vai um merchanzinho aí. Já vai, depois eu mando, Fernando, vou mandar o boleto aí pra você pagar pelo... Um projeto muito bom dele. Então, assim, a gente tem que investir em coisas que faz a diferença no produto, né? Sim. Para o produto ser um produto bom, isso também é uma coisa que você tem que saber fazer. Não adianta você ter um produto numa região que não está adequado, não condiz com aquela região. Sendo que você tem que saber o produto, qual o público que você está querendo atender, né, para fazer um produto que case com aquilo ali para dar resultado, né? É interessante conversar com corretores, né, de imóveis, ver fazer qual procura que está tendo, né, o que não está tendo, conversar com o gerente das imobiliárias, porque aí vai te abrindo a cabeça, né? Sim. Qual que é o perfil, para onde que está indo, para onde que não está, para ir definindo e desenhando um próximo empreendimento. Né? Esse importante ser que você citou, porque o corretor de imóveis ele é um grande parceiro. Mesmo para essas construções unifamiliares, né, para quem constrói casa para venda, o corretor de imóveis... Sabe o que está vendendo, ele precisa participar na hora do projeto. O cliente gosta disso, daquilo, né? Ó, nesse empreendimento aqui, nesse condomínio, se não tiver um closet na suíte master, não vende. Então, você precisa saber sobre isso. Não, nesse outro aqui o closet não importa. Mas, tem que ter um tamanho legal, mas tem que ter o escritório, precisa ser separado, precisa ter os 3 quartos e o escritório. A gente precisa saber sobre isso, né? Mesmo que não seja para vender, né? Porque hoje não é para vender, mas lá na frente pode ser que seja, né? Então, mesmo para a pessoa que vai construir para ela morar, pra pensar algo vendável, né? Construir um projeto vendável, né? Pode ter os gostos dela, acabamento. Eu gosto de casa clássica, eu gosto de casa moderna. E quanto a isso não tem problema. Mas assim, tem 3 suítes, 2 suítes, depende do bairro. É casa de condomínio, é casa de rua. Alguns detalhes. Sim. É interessante até para o engenheiro comentar com o seu cliente, né? O arquiteto, acho que vale a pena porque você abre um pouquinho a cabeça. Às vezes uma pequena diferença no projeto faz toda a diferença lá na frente, né? Sim. Porque é um projeto de uma casa. Você vai fazer uma casa num condomínio. Você não tem vizinho de nenhum dos lados. Algum dia você vai ter vizinho. O seu controle sobre o projeto do vizinho é zero. É zero. Então, depois vai lá, você constrói lá toda sua área de lazer bonitona, vai lá o vizinho constrói a sacada dele, do sobrado do lado, até inclinado, assim, pra ficar na posição de camarote, olhando pra tua área de lazer. Então, é importante pensar nessas coisas, mesmo que, igual você falou, sem vizinho, mas tem que dar uma... Algum dia vai ter vizinho. Pode ser que tenha, e aí algum formato, pelo menos um lado, você consegue bloquear, às vezes, uma visão, e do outro você planta alguma árvore, alguma coisa para minimizar, né? Sim, precisa ser tudo muito bem pensado. Então, é uma figura importante de participar dessa etapa, até porque depois é ele que vai ter que vender, né? O corretor também, é ele que vai ter que vender. E de fato, o comportamento humano é difícil a gente prever. Algumas coisas, olhando hoje, parecem mais óbvias, né?
Então, a gente vê para onde a cidade cresceu. Toda cidade cresce para a Zona Sul. Um dia. Isso é um entendeu? fato. Isso é um fato. Tipo, a cidade não cresce para a Zona Norte. A cidade sempre cresce para a Zona Sul. Tem até uma explicação técnica para isso que eu não sei dar, né? Mas o pessoal fala que parece que o vento sempre ele vai sentido norte. Então, tipo, se você construir toda a parte da cidade voltada para o norte e construir o lixão no sul, o mau cheiro vai correr para dentro da cidade e não para fora. Faz sentido. Então, assim, a cidade sempre vai para esse lado. Então, assim, hoje parece óbvio. Nossa, era óbvio que a região ali onde o Ribeirão Shopping lançou ia para frente. Hoje parece óbvio, né? Mas tomar essa decisão lá atrás não é tão... É um engenheiro de obra pronta. É engenheiro de obra pronta. Depois que aconteceu, fica fácil de falar. Exatamente. É fácil falar e defeitos, né? E, ao mesmo tempo, tem outras situações que a gente não consegue imaginar. Então, Ribeirão hoje está crescendo muito, para quem é de Ribeirão Preto, né? Está ouvindo? Está crescendo muito para a Zona Sul. Só que, ao mesmo tempo, está crescendo muito para a Zona Leste, né? Indo para a região de Cravinhos. Também. Está crescendo muito também. Aí você fala, por quê? Eu não sei. Mas o mercado gostou das duas regiões, né? Exatamente. Tá tendo... Tem público, né? Tem público. Quem diria que os apartamentos do centro, por exemplo, já não iam ter mais o interesse das pessoas? E são apartamentos bons, não são apartamentos abandonados igual alguns apartamentos que às vezes a gente vê no centro de São Paulo. Tal. E antigamente eram os mais valorizados, eram no centro, né? Acho que hoje com a facilidade também que você tem de locomoção e tem muita empresa, né? Então você tem padaria para todo lado, você tem um monte de facilidades em cada bairro, né? Antigamente acho que era mais difícil, você tinha que ir no centro fazer muita coisa, né? Então acho que essa facilidade expandiu mais, né? Abriu mais a cidade. E Ribeirão comprou muito a ideia do shopping, né? Também. As pessoas preferem ir ao shopping do que ir ao centro de Ribeirão. Lógico que o centro ainda é bem movimentado, mas os apartamentos do centro, a gente vê hoje apartamentos tipo, lindos, enormes, até com 2 vagas de garagem, às vezes, embora é mais difícil, né? Que no centro é sempre uma vaga só. E apertado. De garagem. E apertado. E apertado. E a pessoa tem dificuldade para vender. Tem. Mas muito por conta de valor de condomínio, né? Que antigamente tinha aquela ideia do apartamento grande, por andar e tal. Condomínio alto, né? Aí o valor do condomínio é alto. E hoje a manutenção, né? Também, que são prédios mais antigos, né? Então, gera uma manutenção maior, né? E isso também dá uma puxada no preço do condomínio. Tem empreendimentos que tem um elevador só, porque, sei lá, por qual área motivo. de lazer muito pequena. Área de lazer muito pequena. Às vezes nem tem. Alguns. E até vai mudando até nessa questão de área de lazer. Né? Aí é uma opinião minha. Eu tenho observado que tem diminuído bastante o uso de piscinas na área comum, assim, de empreendimentos. Não que deveria tirar as piscinas, mas também você não precisa investir numa piscina tão grande. Você vai fazer uma piscina de raia. A pessoa... Não é o atleta que vai ficar lá nadando na piscina, né? Mas uma coisa que eu reparei, assim, ao longo do tempo, antes a gente tinha o perfil de ir em clube, né? Sim. Hoje em dia o clube já tá dentro do prédio, né? E todo mundo procura esse clube dentro do prédio. Se não tiver... tanto que os clubes estão quebrando, basicamente. São poucos os que sobrevivem, São poucos que sobrevivem. É interessante ainda o clube por network, para fazer um social, é interessante, né? Você tá dentro de um clube, praticar esporte e tal, mas você tendo essa facilidade dentro do seu condomínio, é muito mais tranquilo, muito fácil, né? É que a gente falou, o mercado ele vai mudando, então a gente não sabe como que vai ser amanhã. Às vezes amanhã, ninguém mais quer mais piscina no condomínio, todo mundo quer ter uma piscina na sacada. Aí todos os apartamentos têm que ter a própria piscina na sacada. Pode acontecer, né? Vai saber qual que vai ser o perfil, né? Pra frente, mudanças, o mercado vai acontecendo aí, né? Exatamente. Por falar em mudanças de mercado, quando que foi para vocês, assim, o momento mais difícil na empresa? Um período, assim, vocês consideram mais desafiador, vamos dizer? 2008? Quer dizer, antes de mim, eu não sei, né? Quando eu era pequenininho. Né? 2008 foi da quebra da Bolsa de Nova York, né? Mas depois começou um período bom. 2014 teve um período ruim e no começo também, 2000, por aí, foi um período também um pouco difícil. Né? Então teve assim altos
E a gente no começo também, a gente não financiava a obra, né? Isso. A gente mesmo que bancava com as vendas. Eu achava que estava assim, gastando dinheiro, pagando juros, né, da obra. E isso foi um erro, porque limitou o crescimento da empresa no começo. Então, depois, quando eu percebi isso, falei, não, vamos fazer o financiamento da obra. E aí permitiu que eu fizesse prédios maiores, que a construtora crescesse mais rápido, né? Você tem um gasto aí com juros durante a obra, mas isso vai te alavancar o seu negócio. Então, compensa, E são nas crises que você aprende, né? Porque na crise estava mais difícil de vender, aí a gente usou, ainda tinha esse artifício. Ficou preso. Aí falou, não, vamos abrir então esse leque, porque aí você facilita a venda, né? O cliente não precisa desembolsar muito dinheiro durante a obra, ele desembolsa menos e financia no final, né? Isso. Então isso facilitou. Te alavanca as vendas, te possibilita vender mais, né? Porque eu dava preferência para clientes que iam pagar mais durante a obra, né? Então eu limitava um pouco a clientela. Isso, a pessoa que ia financiar, isso não comprava meu produto, né? Então eu limitava um pouco o mercado que a consultora tinha. Então, com o financiamento, isso possibilitou abrir um leque maior, mais vendas e o crescimento maior da empresa, né? Isso foi digo assim, um erro no começo que depois a gente mudou, né? Mas é um erro que até fortalece a empresa. E que também requer coragem para tomar a decisão de mudar. Porque pensando nos dias de hoje, se não faz essa mudança, a gente falou que o custo do... Lógico, o ganho do capital das pessoas foi aumentando também, mas não proporcionalmente à inflação de todos os produtos. Não a inflação só do preço do imóvel. Falando que o preço do imóvel, o preço de venda do imóvel em Ribeirão não está tão alto, mas o preço do arroz está alto, o preço da gasolina está um absurdo. Então, todos os outros custos compromete muito da renda do Ribeirão Pretano aqui, que seria o seu cliente. E se ele não tiver uma opção de crédito para poder fazer essa compra... Às vezes inviabiliza. Às vezes inviabiliza. Às vezes inviabiliza e a pessoa simplesmente não faz. Tanto que nós estávamos conversando aqui no começo hoje, eu oriento meus clientes, mesmo os clientes de alta renda, que é a maior parte dos nossos clientes. Faz o financiamento. Você tem o dinheiro 100%, trabalha... É que você precisa explicar essa questão da alavancagem financeira, que é difícil da gente entender, né? Porque às vezes a gente encara o financiamento como um empréstimo. Encarou como empréstimo. Agora, se você já explica que é uma alavancagem financeira, que você tem uma oportunidade, porque a pessoa vai lá, pega o dinheiro do banco. O seu dinheiro guardado paga os juros de obra que você precisa pagar do financiamento. Não vou explicar aqui como que é o processo de financiamento, vocês assistem o episódio que fala sobre financiamento. Mas o dinheiro guardado paga os juros de obra do financiamento e lá no final o cliente quita. E às vezes ele pode ver uma oportunidade no meio do caminho, investir, ganhar mais com o dinheiro dele e aí depois paga o financiamento. Depois paga. Eu ganho mais um ano. Os juros durante esse um ano é pouco. Você consegue, basicamente, como a gente falou, né? Financia os móveis que não entram no financiamento, mas já que você tem o dinheiro, você consegue jogar um móvel e pagar em 30 anos. Mas são opções que a pessoa, trabalhando com a alavancagem financeira, ela tem grandes oportunidades do que ela descapitalizar. Porque ela perde a oportunidade. Como a gente falou, uma coisa é você negociar com o lojista. Outra coisa é chegar com o lojista no dia 30, precisando bater meta, ferrado, desesperado, arrancando os cabelos. É no hoje, Pix. 10% de desconto nesse valor no Pix agora. Rapaz, não... Você consegue algumas negociações. Consegue algumas negociações. E até para vocês, né, como construtora, que para construtora do porte de vocês e construtoras grandes, o que mais um ativo muito importante para a construtora é o land bank, né, que é o terreno, é onde vocês vão construir. E o terreno é um bem finito. Vai acabando, vai esgotando. Chega uma hora que não tem. A gente vê a realidade de São Paulo.
São Paulo é uma briga entre as incorporadoras. Porque eles pegam um quarteirão, compram algumas casas estratégicas, pagando um absurdo para travar o concorrente. Olha. Então ele compra algumas casas assim, a concorrente, cara, agora eu não consigo lançar um empreendimento lá, porque eles já são donos daquelas casas. Já era, né? E às vezes o concorrente vai lá e pega umas outras assim, então vamos disputar quem que tem mais, quem tem menos. Aí um vai travando o outro. Um vai travando o outro, mas olha a diferença da realidade de São Paulo comparado com Ribeirão Preto. Aqui ainda tem muita oportunidade. Que ainda tem muita oportunidade. Só que se vai deixando a oportunidade muito para frente, Passar, né? então se vocês estão com todo o dinheiro de vocês mobilizado na obra que está em construção, aparece aquela oportunidade do terreno. Aí você não consegue E abraçar. você não consegue abraçar. E como você estava falando no começo, né? A questão de fazer contatos, fazer network, a importância disso. Você nunca imagina uma hora que vai surgir um negócio. Então, igual o Rodrigo comentou sobre o clube. Você conhece lá, a pessoa está no clube, de repente, o cara que você conhece, ele precisa mudar para os Estados Unidos e precisa se desfazer de algumas coisas. Ele está encerrando a empresa dele. Olha, eu tenho um terreno aqui, eu preciso me livrar disso aqui, porque já vai virar um passivo para mim, gente. Vocês não têm interesse na área? Eu faço nesse preço aqui. Aí aparece a oportunidade. Dinheiro. Tá lá, né? Tá lá, ó. Tá lá no depósito de material de construção. Tá lá na Gerdau. No aço que eu comprei com o dinheiro do bolso. Então, essas oportunidades tem hora que você deixa, só passa uma vez, né? Só passa uma vez. Ao mesmo tempo, né? Eu imagino o desafio que é para uma empresa igual vocês, que comete o erro e é, de fato, através do erro que consegue tomar a melhor decisão. Tipo, hoje vocês sabem que é a melhor decisão porque viu a hora que apertou. Viu a hora que o perrengue chegou e falou, ó... A gente tem que aprender com os erros aí. Tem que aprender pra não repetir, né? Para não repetir. E aí, nesse ponto, a empresa familiar é melhor, né? Porque todo mundo passou pelos problemas. Exatamente. Não teve gente que entrou no meio do caminho e não passou o que aconteceu lá atrás. Então, eu acho que esse é um ponto positivo. Interessante. Esse ponto eu não tinha pensado. Porque às vezes, né, como uma empresa grande, você vai lá, você contrata o gerente que veio da Cirela. Não, o cara é zica. Sabe tudo de São Paulo. No mercado da Cirela. Daqui ele não sabe. Né? Aí o cara não sabe nada daqui. Ah, beleza, mas o cara entende de obra. Mas não adianta só entender de obra se ele não entender da logística da cidade, de como funciona. As dores da empresa, ele ainda não sabe, né? Das dores da empresa, de cultura da cidade, de como que os funcionários agem. Então, tipo, o funcionário em Ribeirão Preto, vocês trabalham com equipe, ele chega rapidamente na casa dele, mesmo que ele more do outro lado da cidade. O cara atravessa 20 quilômetros em 20 minutos. Aqui em Ribeirão é 15, 20 minutos para qualquer lugar. Para qualquer lugar. Então, a pessoa consegue chegar rápido. São Paulo. Aí alojamento, aí tem toda uma outra logística. Exato. Então, assim, se o cara daqui, em 20 minutos, ele tá na casa dele, ele valoriza muito esse tempo com a família dele. Então, às vezes, se você tem algum empreendimento que tem um prazo muito, muito apertado, você tentar tocar isso com um funcionário da cidade, pode não ser a melhor estratégia. É melhor você trazer gente do trecho, porque mesmo que a cada 15 dias ele tem que voltar para casa, mas durante esses 15 dias ele vai moer. E não adianta querer espremer muito o cara que valoriza o tempo com a empresa dele, porque o cara que valoriza o tempo com a família dele é alguém que valoriza a família. Que volta ao que a gente falou no início do episódio, que a cultura da empresa de vocês são uma empresa familiar e transcende isso para o prestador de serviço que está lá na frente, que ele se sente como família também. Então, assim, não, os caras valorizam família, os caras são uma família. Então, os caras vão valorizar a minha família. Eles vão me valorizar como família. É bem isso mesmo. E tanto das empresas, por exemplo, de São Paulo, igual você comentou, vir para cá, da gente também sair é um desafio, né? Então, o mercado ele é muito específico de cada região, de cada cidade. E tem que estar sempre atento às movimentações do mercado e o que os clientes vão querer, né? Igual em São Paulo, entrega apartamento hoje sem piso, só no contrapiso. Aqui, se a gente fizer isso, não vende. Não vende. É porque o concorrente está fazendo, a pessoa só vai ali e faz faz a cotação do valor, né?
E mesmo para lançar um negócio fora, vocês como empresa familiar, aí vou lançar um empreendimento em São Paulo. Vou contratar alguém de São Paulo. Pronto, essa pessoa chegou... No meio do caminho. No meio do caminho, chegou em 2024. Não sabe o que passou para trás. Não sabe o que passou para trás. A própria cultura da empresa, né? Aí, às vezes, você começa a mudar a cultura da empresa, né? Então, aí já passa a já não ser mais a familiar e já entrar para uma empresa mais profissional, né? Exatamente. E aí é essa pessoa que virou o guardião da cultura da empresa, passa isso para frente. A gente sempre viu aquela brincadeira do telefone sem fio, a gente sabe como que funciona. Na hora que chega lá na ponta, não tem mudou nada, tudo, o recado já mudou completamente. É. A cenoura já virou cebola. Já. No meio do caminho já. Não, no meio do caminho já virou, né? Não, mas é bem interessante essa questão aí, né? De como as empresas têm a cultura dela, como cresceu, né? E é muito importante você ter a trajetória inteira, né? De pegar alguém no meio do caminho pode mudar completamente a empresa, pode dar muito certo, mas também pode dar errado, né? Sim. E tem também a questão que a gente citou da pessoa que vai crescendo de cargo, né? Porque todo mundo, vocês vão entrar na empresa, eu vou querer ser um engenheiro da obra para sempre. Aí eu vou querer crescer e virar gerente, que aí envolve outros problemas, né? Porque tem muita gente que é excelente como engenheiro de obra e não vai ser bom como gerente. E às vezes pode ser bom como gerente e não seria tão bom quanto diretor, porque a visão é diferente. As coisas para serem analisadas é diferente. Tem gente que não tem perfil de liderança, tem gente que tem perfil de pegar e fazer. Né? Então tem todos esses pontos, todos esses desafios. E aí a questão da melhoria contínua fica perdido. Porque no momento dessa pessoa corrigir o erro que a gente falou que aconteceu, às vezes ela sai da empresa, às vezes ela vai para outro cargo, e aquilo lá fica perdido. Não. E pra gente, igual lá na consultora, não tem um gerente, não tem... Porque a função é nós todos, né? Minha mãe na parte de pagamento de contas, tal, meu pai no administrativo, eu na obra, mas meu pai passa todo dia na obra também. A experiência que tem. Sim. A gente tem que estar de olho e vendo tudo que está acontecendo. E eu acho importante, né, igual nesse caso, porque, me corrija se eu estiver falando errado, você tá ali no dia a dia da obra, às vezes a gente fica viciado. Nosso olhar fica viciado com as coisas do dia a dia, porque a gente está preocupado com a desgrama da caçamba, que não chegou e estava marcado para chegar 7 horas da manhã, porque eu tinha demolição para fazer ali, e o negócio chegou 3 horas da tarde. E às vezes você tá tão irritado ali com o negócio da caçamba você não vê as outras coisas. Que não vê as outras coisas. Aí vem alguém de fora e vê. E eu imagino que até essa tratativa deva ser um pouco mais fácil com esse olhar de fora. A gente tem o perfil assim de tudo que alguém faz e a gente passa isso pro pessoal da obra, nunca aquela pessoa vai ajudar a conferir ou fazer alguma conferência. Tem sempre um double check. Tem que ter. Isso é importante. Porque senão, se você fez e você confere, o erro que você teve vai passar. Porque você não... Você já fez e já conferiu. Quando eu chego às vezes pro encarregado, eu falo, vamos conferir isso aqui. Aí ele fala, não, eu fiz assim. Não, eu não quero saber como é que você fez. Deixa eu conferir do meu jeito, porque eu tenho que conferir de um jeito diferente do que você fez. Porque daí eu vou achar o erro se tiver, né? E se você achar que aquilo lá estava errado e ele te provar que não estava, também é uma chance de aprendizado, alguma coisa nova. Nossa, que ideia boa. Esse jeito que você executou é bem melhor do que o jeito... Isso a gente é bem aberto, assim. Sempre pergunto pro mestre de obra, pro encarregado, até mesmo pro pedreiro ali. Todo mundo pode contribuir, né? Até o pedreiro pode dar alguma ideia, mas sempre conversar, assim, né? Pra gente trocar ideias e achar o melhor caminho, né? Isso aí é importante. Aquele negócio do sempre fiz assim não funciona. Não funciona. Ainda que a construção civil no Brasil é muito arcaica, né? Os processos são basicamente os mesmos desde muito tempo, né? Mas tem que ir sempre evoluindo e industrializando, né? Acho que a tendência é essa, né? Com certeza. Até porque nós estamos com um problema sério de mão de obra. Vocês devem estar passando dessa dificuldade, né? Como que vocês estão lidando com isso? Cada vez mais difícil arrumar funcionários bons aí, né? E que queiram trabalhar, né? E queiram trabalhar. E eu não tenho uma visão tão otimista quanto a isso da mão de obra, né? Visto como que essa mudança, para mim, ela foi um pouco, até com tanto repentina. Aconteceu de uma vez. Então, tipo,
Um exemplo que eu também já citei aqui em outros episódios. O cara que poderia ser o servente de pedreiro, ele vai preferir trabalhar como servente de pedreiro ou pegar a motinha dele e fazer entrega de iFood. Porque como entrega de iFood, não tem problema nenhum com isso. Trabalha a hora que quer. Trabalha, faz o horário, ganha um pouco mais, trabalha limpo e é mais bem visto pela sociedade. A gente não tem controle nenhum sobre isso. Só que se o cara não vira servente de pedreiro, ele não passa por essa etapa, ele não vira pedreiro. Que não vira encarregado, que não vira mestre de obra. Então, a renovação da frota está numa velocidade bem mais lenta. E a internet hoje nos traz uma falsa ilusão de sucesso. Né? Então, às vezes a pessoa vê assim... Nossa, meu amigo tá lá todo dia tomando Heineken e tal, e eu tô aqui ajudando meu pai carregar saco de cimento aqui, ralando com a mão tudo ferrada, e não tem dinheiro para tomar uma Skol. O cara vê no Instagram aquela foto, né? Acha que aquele lá é a vida do cara. Aquilo é a vida do cara. Então tem muita gente que não tá afim de trabalhar. E eu imagino assim, isso acontece com todos. Eu vejo na própria área. Né? Agora a gente estava em busca aí de contratar estagiário para construtora. Cara, difícil. Que trampo! É difícil. E eu lembro na minha época que eram meus amigos, Pedrão, você ficar sabendo de uma vaga, cara, me fala, tô precisando trabalhar e não sei o quê. Quando aparecia uma vaga, eu indicava alguém, o outro já ficava bravo comigo porque eu indiquei um e não indiquei o outro, ou não ajudei, porque assim, todo mundo queria fazer. Cara, o que aconteceu? Tá todo mundo empregado, que eu acho que não é. Ou, sei lá, a pessoa não... hoje em dia tá difícil mesmo. Não tá afim de ralar, não tá afim de fazer. Eu lembro, cara, quando eu era estagiário, ganhava pouquíssimo. E meu chefe falou, Pedro, seu horário é 6 horas. Eu, negativo. Eu vou pra casa fazer o quê? É aqui que o negócio tá acontecendo, é aqui que eu aprendo. Tem que aprender aqui que eu vejo. Pra aprender, né? Pra ver, né? É concretagem de tarde, é meio-dia, gente, valeu, tô indo embora. Não, estagiário tem que ir lá para aprender, o foco dele é esse. É aprender, exatamente. Lógico, não tô aqui discordando de leis nem nada, tô falando a maneira como eu fazia. Eu ficava até escondido, assim, ó, pra ele nem ver que eu ficava por lá. Porque senão o fumo já vinha, pra você ir embora pra casa. Já deu horário, né? Deu horário. Não, isso é em todas as áreas, né? Acho que não é só na engenharia, não. Exato. A gente vê até no esporte isso acontece, né? Antes os caras ficavam treinando depois de 2 horas do treino, continuava lá treinando. Hoje em dia, você vê que piorou o nível, mas porque os caras, acabou o horário do treino, vai para casa. Não quer nem saber de treinar mais. A gente vai ter que reinventando, né? A vida do empresário já foi isso sempre, né? Desde 89, se reinventando. Mas esse que é o legal da engenharia, né? Os desafios, né? O engenheiro, acho que vira engenheiro por conta disso, né? Porque é descobrir como fazer mais com menos recurso, né? Em tudo da engenharia, acho que basicamente resume nisso. Né? Passa o tempo e nunca fica tranquilo. Não. A gente espera sempre arrumar alguma coisinha para coçar. A gente sempre pensa que vai ficar tranquilo e nunca fica tranquilo, né? A função do engenheiro é resolver problemas mesmo. Gosta de desenvolver, tem um jeito melhor para fazer isso, vamos tentar fazer assim para ver e tal. Acho que esse é o caminho, né? Sempre foi, acho que... Só que os desafios vão mudando, mudando. Então a gente não para nunca. Não para nunca, não fica inquieta, porque as próprias condições não permitem, né? Que a gente fique inquieto. Hoje, para vocês, a visão do mercado aqui em Ribeirão Preto, estamos caminhando agora para o final, mas é importante para quem está ouvindo entender um pouco da visão de vocês, dos empreendimentos que vocês estão lançando, do planejamento. Lógico, sei que tem os sigilos de lançamento e tal, tudo bem, mas qual que é a perspectiva de vocês? Lembrando, gente, estamos gravando em agosto de 2024, tá? Mas qual que é a perspectiva de vocês para esse segundo semestre que já estamos, né, dentro dele e para o ano de 2025? Perspectiva para esse ano ainda, o restante do ano e o ano que vem, eu acho que é boa, pelo que a gente sente do mercado e taxas de juros caindo, né? Com tendência de queda ainda. Então, eu acho que facilita o financiamento para o cliente. Então, eu acho que a perspectiva é boa para os próximos anos. Eu acho que
E o imóvel é sempre um porto seguro, né? Sim. O dinheiro sempre... Se você deixar numa aplicação, ela pode subir, pode descer. O imóvel, a chance de perder é muito pequena, né? Quem investe em terra não erra. Não é. E o apartamento sempre vai estar lá, né? Ninguém não vai te tirar isso, né? Ele vai estar lá, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos para valorizar, mas acaba sempre valorizando, né? Então Você não vai perder dinheiro, né? Aí com a taxa de juros caindo, a pessoa procura um pouquinho mais, assim, de ganho, e o investimento no imóvel, assim, no lançamento, você tem um preço melhor. Na hora que termina, você consegue vender por um preço maior e já realizar, ou então põe para alugar e já vai partindo para o outro, que aí quando você chega no final lá, você já tem vários imóveis alugados e sua aposentadoria já está garantida. Isso é verdade. Tanto que a gente vê grandes cases, né, de sucesso quase sempre estão envolvidos com investimento em imóveis. Né? E o imóvel ele fica também como um investimento mais seguro a fatores externos, né? Hoje o presidente dos Estados Unidos fala alguma coisa, amanhã as ações caem no Brasil. O dólar sobe. O dólar sobe, não sei o quê. Aí, né? Hoje em dia a globalização faz mudar muito de um momento para o outro. Né? Exatamente. Agora, se o presidente dos Estados Unidos falar alguma coisa hoje, eu for lá bater lá na porta da DPM, a tabela continua do mesmo jeito. Olha lá se não virar, porque estava no planejamento de virar a tabela, se já não virou. Mas a gente está bem otimista, tanto que a gente está lançando agora, né, entre final desse mês aí, comecinho do mês que vem. Então a gente está lançando um novo empreendimento e pelo que a gente tem sentido de procura e tal, vai ser um sucesso. Que legal. Com certeza será. Muito bem, gente. Como que o pessoal faz para encontrar vocês aí? Para saber mais sobre o empreendimento? Agora o momento é de vocês. Saber mais sobre os empreendimentos que vocês têm, sobre... Isso, as imobiliárias a gente não trabalha com exclusividade. Então, pode procurar o corretor aí de confiança, né, de cada um, para conhecer o nosso novo empreendimento. A gente está em fase de pré-lançamento, então os corretores já têm algumas informações, já estão falando com os clientes. Assim que sair a documentação completa, a gente vai fazer o lançamento e aí dar andamento nas vendas, né? Pode acompanhar a gente também lá no Instagram, né? DPM Construtora. E, bom, é isso aí, acho que... Muito bom. E como que é o nome do empreendimento? Já tem nome? Já, Edifício Solares. Solares. Vai ser ali na região atrás do Royal Park, próximo à Vila do Golfo. Excelente. Gente, fique esperto que é uma excelente oportunidade. Hein? É isso aí. Vai estar com um custo-benefício muito bom lá pro lançamento. Excelente. Gente, muito obrigado aí por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês. Foi um episódio muito legal. Deu para tirar muitas dúvidas, que de fato eu tinha dúvida de como funciona o dia a dia da empresa familiar. Eu fico imaginando eu trabalhando, meu pai e meu irmão, como que ia ser o dia a dia, o quebra-pau que ia ser. E fica o convite, se um dia você quiser ir lá na obra ou em algum prédio que a gente já fez. Quiser conhecer lá. Com certeza eu vou aceitar o convite, que eu adoro visitar a obra, adoro conhecer. Mas foi muito legal, gente. Acho que vocês merecem aí todo o sucesso que vocês já tiveram até agora e merecem todo o sucesso que está por vir. Utilizem bastante dessa fortaleza aí, que é da empresa familiar, que tem tudo para cada vez crescer mais. E também é um benefício que traz para a gente, né? Então, a empresa de vocês presta um enorme serviço para a cidade, né? De trazer opções para a pessoa poder comprar um apartamento legal, com uma qualidade legal, numa localização legal, condições boas. Isso aí. Obrigado pelo convite, aí de estar aí. Desculpa pela voz, mas ontem não teve jeito de não gritar, né? Não teve jeito de não gritar. Exatamente. E que o Palmeiras, pelo menos, não traga alguma alegria agora em 2024. Você que está ouvindo, torce para qual time? Se for para o Corinthians, não comente. Mas segue o canal. Pode seguir normalmente, pode se inscrever. Brincadeiras à parte, pessoal. Agradeço muito para quem assistiu esse episódio até aqui. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que o pessoal vai responder. Ou pode mandar lá no inbox lá da DPM que eles respondem aí para vocês. Tá? E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio com um novo convidado, aí trazendo toda a sua expertise sobre a área. E então, até a próxima semana, na próxima quarta-feira, e tchau!